Comparação do volume de água perdido durante a excreção. Répteis, mamíferos, peixes ósseos ducícolas. A gente percebe que os répteis perderam então pouca água, os mamíferos eles ficaram aqui no intermediário e os peixes ósseos perderam muita água. Qual característica está diretamente relacionada à diferença observada na imagem? Uma coisa que a gente tem que lembrar é os tipos de excreta. Então, existe uma excreta então que a gente vai chamar de amônia. Além de existir amônia, existe uma outra excreta chamada ureia e também tem uma excreta que a gente conhece como ácido e é um ácido úrico. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é o tipo de ambiente que vive o ser vivo, as adaptações a esse tipo de ambiente e até mesmo relacionado à sua excreta. Se eu vou de baixo para cima aqui, ó, na direção de ácido úrico para amônia, eu percebo um aumento de duas coisas. A gente vai ter um aumento da solubilidade e também a gente vai ter um aumento da toxicidade. Então, a amônia ela é mais solúvel e é mais tóxica. Quem mora dentro d'água, igual esse peixe ósseo aqui, ele não tem que economizar água. Então, ele não precisa transformar a amônia em uma outra excreta e ele perde muita água durante a sua excreção. É importante, inclusive, a gente lembrar de onde que vem a amônia e tudo mais. Toda vez que você pensa em metabolismo de carboidrato, então pensa que tem metabolismo de carboidrato. O que não vai ser usado do metabolismo de carboidrato é o CO2, que vai ser eliminado. Então sai aqui CO2. Quando a gente pensa em metabolismo de DNA, RNA, aminoácido, esses metabolismos, por exemplo, celulares, podem liberar amônia, que é o NH3. Como a amônia, como mostrado aqui, é extremamente tóxica, esse NH3 em alguns seres vivos que devem economizar água, não podem perder tanta água igual esse peixe ósseo citado, eles têm que transformar essa amônia. A amônia pode ser transformada em ureia ou pode ser transformada em ácido úrico de acordo com o grupo. No caso dos mamíferos, eles transformam em ureia e os répteis transformam em ácido úrico. Então isso daí é importantíssimo para a gente poder entender que quem excreta amônia perde também muita água, ureia intermediário e ácido úrico que menos perde. O ácido úrico é tão pouco solúvel, quando você vê uma excreta de um pombo, por exemplo, num carro, se você taca uma garrafa de água em cima daquela excreta, não sai, tem que esfregar, porque é pouco solúvel, também é pouco tóxico. Então, qual característica está diretamente relacionada à diferença observada na imagem? Letra A quantidade de estruturas especializadas na eliminação de amônia. Não, porque o único grupo que elimina amônia é o grupo dos peixes ósseos. Letra B, a diferença de tamanho entre as bexigas dos animais analisados. Também não. Quando você pensa, por exemplo, em bexiga, ela serve para armazenar a urina já pronta. E no caso, a produção de urina está muito maior. Então, errada. Letra C, a solubilidade em água dos produtos nitrogenados eliminados. Essa opção está correta, mostrando que o mais solúvel, amônia, o menos solúvel, ácido úrico. Letra D, a disponibilidade de água nos ambientes ocupados pelos grupos. Realmente foi um fator que selecionou o peixe a viver dentro da água, o mamífero a viver no ambiente que tem uma água intermediária, os répteis ou viver em ambiente que tem água ou até afastar. Tem uma conquista do ambiente terrestre por esses grupos aí. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na eliminação, a eliminação tem a ver com a solubilidade e não com essa seleção que ocorreu milhares de anos atrás. Letra E, o tamanho da superfície de transpiração de cada um dos organismos. Essa água eliminada não é pela transpiração, e sim pela excreção, pela urina desses grupos. Portanto, a opção correta é a letra C, a solubilidade em água dos produtos nitrogenados eliminados.